estarmos aqui. Talvez essas palavras ditas por Pedro a Jesus, quando os levou Pedro, Tiago e João ao Monte Tabor e se transfigurou diante deles, tamanha era a sua luz, tanto era o amor, na presença também de Elias e Moisés, que Jesus, naquele esplendor, na sua transfiguração de beleza, fez com que o comportamento de Pedro explodisse. Como é bom estarmos aqui. Essa expressão, como é bom estarmos aqui, lembra o tema dessa palestra dessa noite. Que nós vamos discorrer sobre comportamento, saúde e um pouquinho entremeando essas duas palavras que estão para a consciência para esse despertar. Quando eu atrelei a atitude de Pedro, como é bom estarmos aqui, eu vejo o comportamento nessa tríade, que é muito importante. De uma maneira muito didática, vamos tentar entender o comportamento. Para mim, até escrevi aqui hoje à tarde, reflexionando, eu coloquei comportamento mental, verbal e corporal. Não sei se vocês concordam com essa divisão. Mas se pensarmos bem, nosso comportamento sempre primeiro é mental. E o que seria mental? Seria a começar pelos nossos pensamentos. Aquilo que nós somos. Haja vista que nós sempre aprendemos que o espírito é o pensamento. Hoje, encarnados, ou reencarnados, nós precisamos de um corpo físico, precisamos de todo o nosso corpo para, nessa beleza construída pelo Criador, termos essa ressonância pelas cavidades vocais, projetarmos a nossa voz e fazermos com que o pensamento seja verbalizado. Quando nós pensamos e cultivamos o pensamento, ele passa a ser nosso. Já dissemos isso tantas vezes que até vocês já sabem isso. O pensamento é randômico, ou seja, ele vem. Queira ou não queira, ele vai passando na sua mente, concordam? E cada vez que você faz uma pausazinha, aquele pensamento passa a ser seu. Isso é sério? É na verdade. Cada vez que você faz uma paradinha para... Opa, aquilo já passou a ser seu. E não esquecendo também que o pensamento que nós emitimos, ele vai para o cosmos, vai para o universo. Da nossa consciência, que é a nossa voz da alma, gosto muito dessa expressão, a consciência, a percepção de nós nos notarmos, de sabermos quem nós somos, dá essa capacidade de sabermos o que nós somos. Daí eu coloquei duas perguntas aqui na minha folha. Como as pessoas me enxergam, me veem? Eu coloquei as duas expressões, porque Jesus até falou, há muitos que enxergam, mas não veem. Observe, então como as pessoas me veem? E a segunda pergunta, como eu gostaria que as pessoas me enxergassem e me vissem? Vocês já se perguntaram? Será que vamos esperar ouvir das pessoas quando estivermos na horizontal, num ataúde, num caixão, para em espírito ouvir o que as pessoas falam a nosso respeito? Algumas talvez dizem, nossa, que bom que foi, né? Já foi tarde. Outras dizem, nossa, era tão bom. Era uma pessoa tão boa. Emitem. Aí em espírito a gente começa a perceber o que as pessoas pensavam e pensam de nós. Mas eu vejo isso como um prazer. Eu não me importo. Na oratória, na comunicação, a gente sempre ensina assim, não se preocupe com aquilo que as pessoas pensem ou pensam a seu respeito. Quando você levanta e vem aqui na frente, as pessoas vão te olhar, vão te ouvir e vão te julgar. Concordam? São três atos simultâneos. Não há como. Cada vez que uma pessoa é chamada, ela é percebida, ela é vista. E quando ela abre a boca, verbaliza,
passa também a ser ouvida duplamente. E quando ela começa a agir, ela tem a terceira percepção. Por isso que eu coloco o comportamento como mental, verbal e corporal. Aliás, o nosso corpo fala. Daí que o comportamento é muito importante. A benfeitora espiritual de Divaldo, Joana d'Angeli, num capítulo magistral do livro chamado Momentos de Saúde e de Consciência, 2 capítulos dos quais eu vou relatar nessa noite, ela trabalha muito com esse trinômio: comportamento, saúde e consciência. E um capítulo de um outro livro chamado Libertação do Sofrimento, aliás, aconselhável para quem gosta, Libertação do Sofrimento, há um capítulo chamado Comportamento Adequado. Aí nós nos perguntamos, mas que adequado é esse comportamento? Seria atrelado às 2 perguntas: como as pessoas me veem e como eu gostaria que me vissem, vai aquela recíproca, aquela mão dupla da comunicação, aquela via dupla de eu falar, você me ouvir, de nós nos percebermos. Por isso que a saúde, ela é fruto do pensamento, da nossa elaboração, das nossas atitudes. Eu sintetizei um pouco desse capítulo escrevendo assim: quem tem na mente e tem no coração a doutrina iluminada, chamada Evangelho de Jesus, vem a doutrina espírita, o Consolador, tem todos os ensinamentos dulcificados por Kardec, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, basilares para todos nós estudarmos, aprendermos e compreendermos. Quem tem na mente e tem no coração essa doutrina iluminativa, consegue também, pela luz do entendimento e pela luz do conhecimento, chegar a ter uma atitude comportamental condizente com o modo cristão. Até lembrando, antecipando, eu lembro de Jesus, quando disse a seus discípulos: gostaria que todos vocês fossem reconhecidos pelo muito que se amam. Observe, amar é uma atitude mental, mas também uma atitude comportamental. Para dizer, reconhecemos um cristão pelo amor para si, para com os demais. Obviamente tem o amor a Deus. Esse comportamento que Jesus fala a seus discípulos, que sejam reconhecidos pelo muito se amarem, observem que isso é um comportamento. Observem a atitude que ele demandou para cada um dos seus discípulos amados. Comportamento. Por isso que esse entendimento, saindo da mente o Evangelho e dulcificando-o no coração, ou seja, colocar o Evangelho no coração, para que as nossas palavras sejam diferentes. Se você vive o Evangelho, não na mente, quando você começa, como tanta gente, a citar passagens do Evangelho, passagens da Bíblia, passagens de um livro, isso é uma coisa maravilhosa. Mas não basta apenas falar, é preciso praticar, é preciso comportar-se de tal forma que aquilo que você diz seja condizente com aquilo que você fala. E atrelando tudo isso, pela terceira vez eu reforço, está na nossa mente. Também entendemos que o cérebro é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que a cada segundo, observe, você tem a ideia do que é um segundo? Vocês têm ideia do que é um segundo? É muito tempo ou é pouco tempo? Parece pouco. Mas a cada segundo, que é aquela fraçãozinha do piscar, o cérebro registra 10 fatos novos a cada segundo.
Vocês já ouviram isso? Então observe a capacidade do nosso cérebro, que é físico, que armazena a nossa mente, e que a mente produz nossos pensamentos, e que os pensamentos geram palavras, e que as palavras em forma redundam em ação. Vou referenciar Aristóteles, quase 2.400 anos atrás, quando ele começou exatamente assim: pensamento gera palavra. Observe, pensei, verbalizei, palavra. Da palavra eu passo para o corporal, para as minhas ações. Então, pensamento vira palavra, ou gera palavra, palavra vira ação. Aquilo que nós fazemos. São nossas ações que testemunham quem realmente nós somos. Porque pensar está registrado na consciência. Falar fica registrado na consciência. E o agir é aquilo que nós carregamos na consciência quando partimos. Então, pensamento gera palavra gera ação. E essa ação repetida torna-se hábito. Observe que maravilhoso. Hábito é o costume, é repetidamente fazê-lo. Observe quanto isso é importante. Ter o alimento do pensamento com boas vibrações, com luz, com energia, com positividade, com confiança. Você supera as dificuldades, não supera? Não diminuem os problemas de uma hora para outra. Com certeza. Por exemplo, vive um problema da falta de dinheiro. Não é o pensamento positivo que vai supri-lo, mas ele vai te canalizar para não se deprimir mais ainda, para não gerar doenças, não gerar depressão, angústias. E, consequentemente, pelo pensamento positivo, você se fortalece e diz: mas eu tenho um corpo, eu tenho capacidade, eu sou inteligente, e todos somos inteligentes. E você se levanta e vai atrás de um trabalho. Qualquer trabalho. Começa simples, pelo degrau primeiro. Você começa a agir. Observe que pelo pensamento positivo que gerou uma ação, fez com que você neutralizasse um pouco aquela deficiência. Tantas e tantas vezes, meus amados irmãos, no mundo do trabalho, nós somos assolados com notícias de desemprego, de problemas ruins, como acontece dentro do nosso lar, acontece na sociedade, bombasticamente nos influem o tempo todo os pensamentos, com aqueles pensamentos terríveis, notícias ruins, televisão, jornal, rádio. O que você faz? Passar o dia inteiro na frente do televisor ouvindo isso? Eu nunca reclamei, mas eu fico pensando, aquelas pessoas que passam o tempo todo ouvindo tragédias, o que pensam? Eu faço um parênteses bem grande. Nós somos muito inteligentes. E por sermos muito inteligentes, colocamos um televisor no quarto. E lá, obviamente, também temos um DVD, um Blu-ray, bem melhor, né? Temos até computador lá no quarto, você assiste. E assiste os filmes que você quiser. Alguns que eles são impingidos pelo televisor, que você não tem coragem, porque o seu pensamento é fraco. Você detesta controle, mas o controle é maravilhoso, te dá a capacidade de trocar. E aí te impinge filmes de violência, de desamor, de ódio. E você assiste tudo isso. Aí você vira e dorme. Pergunta número 1, e só a número 1. Quais são os seus pensamentos durante a noite? Então, muitas vezes, quando eu dava palestras no mundo corporativo sobre motivação, sobre comunicação, que eu fazia este comentário, a pergunta era óbvia. Então você está proibindo de ver televisão, de ver filmes?
pelo amor de Deus, não estou proibindo coisa nenhuma. Assista a tudo que você quiser. Só te peço uma coisa: não adormeça durante o filme. E quando acaba aquele filme, desligue o televisor, levante-se e vá ao banheiro. Aí as meninas dizem assim, as meninas, mas eu não tenho vontade. Vai, levante, vá ao banheiro. Por quê? Porque é o ato de levantar, sair da cama, dar uma refrigerada no seu pensamento, tomar um gole d'água, transmudar aquelas cenas que estavam no seu pensar em cenas mais calmas, mais tranquilas. Volte para o seu leito, faça uma oração, leia um parágrafo de um livro, do Evangelho, de qualquer livro de mensagens, e aí agradeça ao Criador. Observe, duas atitudes, duas ações, começadas pelo pensamento, pela palavra, pela ação, que se tornou um hábito. Então, hábitos também podem ser mudados, hábitos também podem ser corrigidos. E os que não mudamos, não os corrigimos, formam o quê? O nosso caráter. Determinam aquilo que nós somos, fruto do nosso pensamento. Então Aristóteles começou, e eu vou concluir: pensamento, palavra, ação, hábito, que é costumeiro, para definir o nosso caráter, e o caráter define nosso destino. E qual é o nosso destino? Qual é o nosso fanal? Nosso rumo? A elevação, progresso. Observe que não é tão difícil. O tempo todo eu falei de comportamento mental, comportamento verbal e comportamento atitudinal, de atitudes. Então, uma coisa que se registra sempre: comportamento e as atitudes que redundam desses comportamentos. Observe que isso é muito importante. À luz do entendimento e desse conhecimento, um pouquinho adiante, propicia a responsabilidade consciente, altera a conduta para melhor, pelo entendimento, pelo conhecimento, sua atitude vai ser melhor, lapida o seu caráter, já que caráter define o seu rumo definitivo, que é o seu destino, e orienta as nossas emoções para torná-las mais saudáveis. Emoção, que é aquele tripé que volta ao comportamento mental, do nosso QI, inteligência, do nosso comportamento atitudinal, as nossas atitudes, nosso corpo agindo e verbal, mas que são coadjuvados, todos eles, pelas emoções. E que é preciso você torná-las mais sensíveis, mais conscientes e sempre mais saudáveis. Aí você pergunta, mas o que seriam emoções saudáveis? São aquelas que você trabalha para o bem, fruto da oração, dos pensamentos bons, das vibrações de luz, etc. Quantas vezes recomendamos aos irmãos? Luz, amor, perdão. Guardem essas três palavras, por favor. Luz, amor e perdão. Comecemos pela luz. Dissipa as trevas. Acenda seu farol. Faça com que sua luz interior cresça. E a sua luz vai se projetar. E aí Jesus diz: não coloque sua luz debaixo do... Entendi? Ou seja, debaixo da cama, debaixo da mesa. Coloque a luz no alto. E a sua luz é projetada. Coloque amor. Jesus também disse: o amor cobre a multidão de pecados. Que nós aprendemos a transformar a palavra pecado por erros, por faltas. O amor cobre. É verdade. Cobre, dulcifica. E finalmente, o bálsamo do perdão. Observe que são atitudes que sempre são geradas pelo pensamento. Que são atitudes saudáveis. Que você sofreia os seus instintos ainda bravios. Sabe aquele animal bravio, aquele cavalo chucro, como diz o gaúcho? Que você precisa colocar rédeas curtas e não precisa nem de esporas.
Porque só o comando mental que você dá a ele faz com que ele vá para a direção que você deseja. Você é o dono. O seu corcel, o seu cavalo, bravio das suas emoções, dos seus sentimentos destrambelhados, fazem com que também a sua condução seja também diferente. Volto a Jesus. Nossa, eu falei bastante já de Jesus, né? Volto a Jesus, porque está no meu coração. 2 verbos entremeados por uma conjunção e, sobejamente conhecidos: vigiai e orai. Para que esse tornar-se vigilante é um trabalho constante. Para que essas tendências negativas que alimentamos sejam transmudadas por uma tendência para o bem. O homem de bem não é assim? Aquele que vive o bem e faz o bem, sente o bem. Então ele coloca o amor dele, como diz Emmanuel, em movimento que se transforma em caridade. Muita coisa, né? Muita coisa. Mas há um pensamento de Joana que diz assim: a incorporação dos ensinamentos doutrinários à vida, consoante Jesus, torna o candidato à elevação moral, e todos nós somos candidatos a essa elevação. Por isso que estamos aqui, não só para tratar o corpinho físico, mas também tratar o nosso espírito. Torna mais dócil, menos prepotente, simples de coração, cordato. Aquela pessoa que não reclama, aceita, mas não aceitar por aceitar. Aceita consciente, manso, amigo e solidário em relação aos demais. Queridos, isso se chama um novo comportamento. Quando ela diz: aquele que incorpora os ensinamentos de Jesus faz com que a vida do candidato à sua elevação moral seja diferente. Eu vou repetir: ele seja mais dócil, a docilidade, a afabilidade, tão bela, né? Essa afetividade. Até no mundo corporativo hoje se olha muito essa afetividade. Não basta ser intelectualmente bom, você precisa relacionar-se também. Então, antigamente, o candidato era testado por aquilo que ele conhecia, seu QI. Hoje, ele é testado, principalmente, basicamente, pelo seu interrelacionamento. Então, aquelas relações interpessoais e intrapessoais, ou seja, para comigo e para com os demais, leva a pessoa a ser mais afável, mais dócil, mais cordata, mais mansa, mais humilde e, consequentemente, lembra outro tripé de força, de sabedoria e de humildade. Comportamental. Observem, vocês estão ainda se perguntando: e a saúde? A saúde está em tudo isso. Observe essa tríade de sabedoria, de força e de humildade. Sabedoria sem humildade, você é um prepotente. Força sem sabedoria, você é um truculento. Volta ainda à idade da pedra. Concorda? Tem sabedoria, mas não tem humildade, é um prepotente, é um orgulhoso. Tem a força, mas não tem sabedoria, é um truculento, um bruto, um agressivo. E tem humildade, mas não tem sabedoria, é um tolo. Querem que eu repita? Pode repetir? Pode. Força, sabedoria e humildade. Você tem força, mas não tem sabedoria, você é um bruto. Sabe aquele brutamonte? Levanta qualquer coisa. Mas também quando dá um empurrão, detona. Pega a mulher pelos cabelos ainda e vai arrastando. Está na idade da pedra, né? Lapidarmente. Observe, tem sabedoria,
mas não é humilde. Então ele é orgulhoso. Eu sou o bom, eu sou o tudo, eu sei muito. E finalmente, é humilde, mas aquele humilde tolo. Sabe, abaixa a cabeça para todo mundo. Bom, vocês querem mais, né? Então, ouçam com relação ao comportamento, uma coisa fantástica, que há 3 biótipos representativos das criaturas na sociedade. Biótipo, o biotipo, é o que caracteriza cada indivíduo. Vamos lá, eu vou dizer os 3, depois nós vamos trabalhar. O primeiro são as pessoas espelho. Gostei. A segunda são as pessoas parede. Nossa, pessoas parede. E o terceiro seriam pessoas ponte. Gostaram, né? Pessoas espelho, pessoas parede e pessoas ponte. Joana Dantes, tão sabiamente, caracteriza os 3 biótipos, os 3 tipos de criatura. A primeira é o codependente. Você já reparou. Co está junto, dependente. Você já delineou. Depende de todos e depende de tudo. Não age por conta própria. Tem inteligência, mas não tem atitude. Parece que não sabe pensar. Parece que não sabe agir. Tudo depende do que os outros querem que eles sejam. Cuidado. São os homens e as mulheres espelho. Como se olhassem para o espelho, enxergassem o outro a dizer: faça isso, faça aquilo, vá para lá, vá para cá. Volto a Jesus. Qual caniços lá no banhado? Que o vento vem do norte, tomba para o sul, vem do sul, cai para o norte, vem da direita para a esquerda, ou seja, não tem atitude. Então essas pessoas chamadas codependentes, condicionadas, aquelas que estabelecem as suas metas através das circunstâncias alheias à sua vontade. Eu estou lendo para não fugir. Não adquirindo consciência pessoal de satisfação como esforço individual que leva à autorrealização. As suas aspirações estão fundamentadas nas possibilidades de outro, nos fatores ocasionais, e afirmam sempre que somente serão felizes e serão amadas se conseguirem. Ah, meu pai, se eu conseguir fazer aquela viagem dos meus sonhos. Oh, meu Deus, está diante da Tour Eiffel, está lá em Nova York, estar em Roma. Se eu conseguir realizar essa viagem. Se eu realizar esse negócio. Se eu ganhar na Mega Sena. Mas não sai dele. E fica apenas nessa divagação. Observe, são codependentes dos outros. E finalmente, a falta de confiança em si mesmas proporciona-lhes o desequilíbrio desagregador da saúde. Observe que agora estou entrando basicamente na saúde. Os codependentes são tão fortes na dependência que provocam em si os malefícios maiores. Agora eu vou ler para você acreditar. E mais, em média, facilmente são acessíveis ao câncer, atingindo um obituário, ou seja, a morte bem maior do que aquelas outras categorias. Então são as pessoas mais vulneráveis às doenças e à morte. Então você se pergunta, então o que eu devo ser? Você deve ser aquilo que você sempre foi, independente. Você é um ser único, indivisível, filho de Deus, como todos nós, uma mente brilhante, com todas as possibilidades. Acredite.
Você é tudo isso. Porque nós nascemos simples e ignorantes, todos. Mas trazendo no nosso cabedal, no nosso bolso, íncito, ou seja, incrustado, tudo aquilo que nós fomos, somos e aquilo que nós seremos. E cabe a nós, pelo nosso comportamento, transformarmos-nos. Eu posso ter um câncer, como eu já tive, mas descobri-lo no início. Passar por uma cirurgia, ver-me livre de químio, de rádio e viver feliz. Concordam? Então a minha condição mental, as minhas atitudes vão diminuindo essas possibilidades de até vir a antecipar a própria morte. Física, naturalmente. Isso é sério. O segundo tipo, aqueles que eu considero homens, mulheres, parede, os primeiros eram espelho. O segundo são paredes. Imagine, bateu, devolve aquilo. São os chamados insatisfeitos, que têm raiva da vida, os que estão contra tudo, instáveis, irritadiços ao extremo. Se eu sou instável e irritado ao extremo, trago o que para o meu corpo físico? Senão, doenças. Digo mais. Ir a uma refeição com raiva, com desamor, com violência, dentro de si, o que aquele alimento vai fazer em você? Nada. Agora você imagine você preparando um alimento com raiva, com ódio. O que você esculpe naquele alimento? Como isso é sério? Então são esses homens e mulheres paredes. Afirmam que se sentem incompletos, que nada lhes sai bem. Portanto, agridem-se e agridem a tudo e a todos. E facilmente se tornam presas dos distúrbios nervosos, que mais desgastam e infelicitam, atirando-se aos porões da exaltação, da depressão, do autocídio, ou seja, do suicídio, direto ou não. Observe como isso é importante. Os insatisfeitos. E isso precisa reagir. Quem se destaca desse grupo? Os déspotas, os tiranos, os ditadores, os guerreiros, os criminosos. Aí, como diz o nosso irmão, Pai, já estamos no mundo da regeneração. Porque já não somos déspotas, não somos tiranos, não somos criminosos, não agimos assim, não somos insatisfeitos, nós estamos ansiosamente em busca de melhoria. Que bom, né? E o terceiro, quais seriam? São os homens pontos, as mulheres pontos, que ligam, que são eles as pessoas ajustadas, centradas, centralizadas, tranquilas, confiantes. Aí você pergunta, nossa, então a maioria dos 7 bilhões do mundo são esse tipo? Infelizmente, ainda não. Graça no mundo, dentre os 7 bilhões e pouco que temos no planeta Terra reencarnados, quiçá não chega a 500 mil, a 1 milhão. Observe, eu falei em bilhões dessas pessoas tranquilas, confiantes, etc. Porque são espíritos já de uma envergadura melhor. Por exemplo, aquelas pessoas que crescem, vez por outra vem pensamentos desajustados, mas os neutralizam pela oração, por atitudes, por confiança, por amor. Somos todos nós que estamos em busca, meus amados irmãos. Que bom. Agora, vamos adentrar, finalizando sobre o comportamento, a frase de Joana que sintetiza assim: o comportamento, pois, é resultado do nível individual, da consciência de cada um, de cada ser. Ou seja, é sua consciência que determina o seu comportamento.
Quantas vezes ouvimos assim? Ontem ouvimos nosso filho dizendo: papai, você sempre ensinava, quer ver como é uma pessoa, dê um cargo. Basta dar um cargo para uma pessoa. Em tudo que você pensa, até dentro de uma igreja, dentro de uma casa religiosa, dê um cargo. Pode perceber, olhe a pessoa. Ou ela vai se classificar dentro da primeira, codependente, ou ela é irritadíssima, cobradora, déspota, tirana, ou ela é tranquila, serena, equilibrada, etc. Então o cargo vai determinar quem realmente são. Agora, com relação à saúde, isso aqui é maravilhoso. Que bom, eu tenho uns minutos interessantes ainda para nós trabalharmos. E a saúde, meus amados? Qual pensamento você tem quando ouve a palavra saúde? Obrigado pela resposta. A resposta foi essa. Eu já li o pensamento de vocês. Saúde do corpo. Mas é a primeira. É a primeira. Não tem como. Ai, tudo dói. Hoje a cor... E não tem mais. As doenças do absenteísmo, ou seja, dor de coluna que afasta as pessoas do trabalho. Fora as depressivas. Fora mais isso. Então, nós buscamos primeiro a doença do corpo. Mas nos esquecemos do Evangelho de Cristo. Vamos referenciar a cura dos 10 leprosos. Vocês já leram, já estudaram. 10 leprosos chegaram à frente do divino meio Rabi e foram curados. Os 10 foram curados. E retornaram para a cidade, já que eram excluídos. No caminho, um deles teve a consciência: nossa, estou limpo. Imaginem. Voltou e agradeceu ao mestre. Os outros 9 seguiram o caminho. Pergunta número 1. Foram realmente curados esses 9? Não. Por quê? Porque não demonstraram a atitude da gratidão. Até o momento espírita hoje é muito interessante. Fala exatamente sobre a gratidão. E um deles retornou. E os outros 9, podem pesquisar, se vocês vão encontrar, continuaram e caíram em outro mundo da doença, que é exatamente a doença moral. Foram libertados das doenças do corpo, aliás, tão terrível. Todavia, não se curaram espiritualmente, moralmente. Porque, livres das impurezas do corpo, imagina o que aprontaram, então. Podiam beber todas, podiam aprontar todas, porque estavam livres. Viviam agora, ditos, entre aspas, os normais, porque estavam limpos, curados, estavam sãos e viveram a sua vida. Isto é metafórico para nos lembrarmos que as curas que adquirimos no nosso corpo físico pelos tratamentos da saúde precisam também e prescindem da cura moral, da cura espiritual. Ao mesmo tempo que o Cristo curava, entre aspas, ou seja, usava do seu magnetismo, conhecedor que era da alma de cada um e sabia que dentro dele já estava esculpido essa transformação moral, eram curados fisicamente. Bastava dizer a súplica da mãe: cure minha filha, Senhor. Sua filha está curada pela sua fé, pelo seu pedido. Levanta-te, tome, vá, caminhe, curado. Porque sabia o Cristo que dentro deles estava também o desejo da melhoria espiritual. Isso era saúde. E o único que voltou para agradecer a Jesus, o curioso, que passado um tempo,
também caiu nos mesmos erros dos outros novos. Isso é sério, meus irmãos. Então isso chamamos de saúde. Hábitos viciosos fazem com que nossa saúde se enfraqueça, tanto física quanto mental. E aí, inteligentemente, diz Joana d'Ângelis, permite-se, desse modo, pelos hábitos viciosos, que surjam a raiva, o ciúme, a queixa, a ansiedade. Que bom, né? Isso não está em nenhum de nós. Nem raiva, nem ciúme, nem queixa, nem ansiedade. E tomba em depressões injustificáveis, que são as portas de acesso a enfermidades de todos os tipos. Justificando sempre, diz Joana, os pensamentos perturbadores e as ações perniciosas, recusa-se a renovação da paisagem mental, dos pensamentos, com a consequente mudança de atitudes, mais se predispondo ao desequilíbrio. Agora, ela vai nos possibilitar a reflexão sobre 10 estados que são predisponentes, ou seja, que possibilitam o surgimento de doenças. E essas 10 atitudes, eu escrevi aqui, elas começam, a pessoa começa, mas nunca termina uma coisa. Já conhecem pessoas assim? Faz uma promessa, mas não termina. Começa uma ação, mas não conclui. Quer ver as 10, então, atitudes que te podem levar à doença? A primeira, pedir desculpas por uma reação infeliz e não lográ-lo fazer. Ou seja, pede desculpa por uma atitude, mas você não faz. Só faz da boca para fora, mas não desculpa. Primeira atitude, isso leva à doença. Segunda, recomeçar uma tarefa que a raiva interrompeu e sente dificuldade. Interrompe uma tarefa. Sabe daquelas pessoas que começam 10 coisas ao mesmo tempo? Quando vê, não terminou nenhuma. Então, quando você se dispõe a uma tarefa, quer em casa, quer no trabalho, quer uma tarefa mental, finalize aquela tarefa. Por quê? Porque isso gera ansiedade. Abraçar alguém antipático e, no entanto, você se vê impedido. Você tem tanta vontade de dar um abraço a alguém que é antipático ou de cumprimentar, mas não tem coragem, sente-se fraco. Iniciar uma conversação e sente-se incapaz ou desinteressado. Tem tanta vontade de dizer alguma coisa, de conversar, quer lá em casa, numa reunião familiar, você sempre se deprime, se coloca lá embaixo. Permanecer acordado sem se libertar de ideia intranquilizadora. Ou seja, aquelas ideias que surgem, você acorda e continua aquilo durante o dia, alimentando o seu pensamento. Não consegue nunca finalizar. Continuar ansioso, mesmo quando não há razão. Você se pergunta, mas por que eu estou tão ansioso? Não tenho razão. Mas por que eu estou ansioso? Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Será que isso acontece? Acontece. Não sabem dizer eu te amo. Não sabem dar um elogio. Não sabem reconhecer um bem que a pessoa querida fez. Um favor que te prestou. De dizer à esposa, nossa, que alimento gostoso. Ai, meu pai. Dá vontade de comer mais, mas vou me cuidar um pouquinho. Mas vou deixar para depois. Obrigado. Obrigado por você existir, obrigado por estar na minha vida. Isso não é só para a esposa, para o marido, para o filho, é para todo mundo. São as gentilezas que nos são dadas. Considerar-se diminuído no meio social, ou seja, complexo de inferioridade. Tudo isso, meus amados irmãos, são estados doentios, estados que nos levam
e nos ferem, nos machucam, porque nos sentimos diminuídos, nos sentimos incapazes de terminar aquilo que iniciamos. Isso é terrível. E, finalmente, não medir esforços para a aquisição da saúde mediante a consciência do dever para consigo mesmo é o desafio a enfrentar e a vencer. A vida, meus amados irmãos, é feita de constantes desafios. Constantes. Ao despertar, durante a jornada e mesmo ao adormecer. Fora aquilo que nós nos colocamos ainda à disposição. Toda a tecnologia, o celular 24 horas por dia ligado, não temos coragem, pode deixá-lo até ligado, mas desligue, por favor, a internet. Desligue do Wi-Fi. Estabeleça aquelas horas de sono para não fazer como muitos jovens sempre me diziam: eu acordo com mensagens. Como assim? Não. Como assim, Paulo? Não, você é uma pessoa importante, eles podem me mandar uma mensagem importante de madrugada, eu preciso estar atento. Que doideira! E todavia há. E todavia existe. Observe o comportamento. Por que nós precisamos pedir para desligar os aparelhos celulares? Se ele é tão maravilhoso que ele registra tudo. Um telefonema, uma mensagem, tudo fica gravado. Mas enfim, vamos adiante. Luta contra as tendências inferiores. Quais seriam as tendências? Os maus hábitos, os vícios, tudo aquilo que é negativo. Joana d'Angelis usa uma expressão que os amigos espirituais usam e Jesus já usava. Vigie as nascentes do seu coração. Que coisa linda, né? Nascente é onde brota essa limpa água, pura, cristalina. Já ouviram essa palavra? Limpa. Água que é uma linfa pura que nasce na fonte. Observe e ouçam como isso é inteligente. Vigie as nascentes do seu coração, que nasce o bem, como pode nascer também o mal. Um dia, quando eu comentava isto no ambiente de trabalho, e eu fazia a comparação lá no ambiente de trabalho, eu dizia assim: essas nascentes, por exemplo, entre uma vaca na nascente, ela está com as patas sujas e deixa aquela água aparentemente suja, mas a vaca sai e dá leite. Bonito, né? Ela contribui, mas a água se renova. Aí um colaborador meu, que era de origem japonesa, budista, ele acrescentou: professor, mas poderíamos dizer de outra forma. Imagine que entre nessa fonte, nessa nascente, uma cobra peçonhenta, venenosa. Ela é limpa. Todavia, diz ele, ela deixa o veneno na água. Eu falei: entendi. Ela sai, sorrateira, a água continuou aparentemente limpa, mas deixou incrustada naquela limpa pura o veneno, a peçonha, a maldade, a maledicência, o ódio, a vingança. Então, meus amados, gostaria de concluir pedindo que todos nós que fazemos o bem e que nos devotamos à causa do bem e sempre trabalhando pelo bem, é na verdade nosso e dos demais, que nós fôssemos luz. Que lindo isso, né? E a comparação mais bela, meus amados, é de uma vela. Eu acendo uma vela, mas para ela iluminar, gradativamente ela vai se diminuindo, vai se consumindo. É ou não é verdade? Durante horas ela fica iluminando, ou durante um tempo, mas para isso ela vai se consumindo, se consumindo, se consumindo, até que vira puramente cera. E o simples pavio, o resquício da sua vida vai se estiolando, vai se diminuindo. Mas enquanto tiver vida,
ela se consome para iluminar. Talvez seja esta, meus amados irmãos, a comparação mais bela com relação à saúde. Quando nós nos consumimos para iluminar o caminho daqueles que estão conosco, aparentemente nós nos diminuímos, nós nos consumimos, mas deixamos a luz brilhar na mente e no coração de todos aqueles que conosco caminham. Que bela comparação, meus amados irmãos, para agradecermos, para louvarmos, para bendizermos ao Criador por termos essa luz dentro de nós, que é nosso sol interior, e fazer com que essa luz brilhe poderosamente para que o mundo seja melhor, porque nós estivemos encaminhada no mundo. Que Deus abençoe a todos nós, que cada um de nós seja belamente iluminado pela luz refulgente, potente, sideral, esplendorosa, luz, divina luz do querido Mestre Jesus. Obrigado a todos.